funciona, né? Então eu vou passar justamente o resuminho que eu preparei aqui. Então o primeiro passo, quando eu quero desenvolver estrutura hiperestática, o que é uma estrutura hiperestática? É uma estrutura que tem mais restrições devido aos apoios do que equações que eu tenho para resolver. Então o primeiro passo é justamente isso, determinar o grau de estrutura hiperestática, aquilo que a gente viu na aula passada, aquele H. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro passo, Vou pegar aquela mesa ali, Betinho. Deixa a máquina que tá aparecendo, viu? Deixa aqui de apoio, né? É o pia. Tem problema, Perotti? Deixa o celular no chão. Se tiver pra um socorro. Você gosta de me ver na merda, né, Primeiro que antes de você conhecer a gente, você falou mal da gente até umas horas. E nem conhecia a gente. Boa, Naira. Cobra. Cobra. Isso aí, então. Jararaquinha. Põe em cima dessa bolsa. Chegou. Tá cheirosinho. Oi. Tá bom. Tá bom. Eu vou lembrar. Onde? Deixa aí. Que lá, né? Mim? Um outro de fio mesmo. Se fosse deixar o milho, você ia fazer uma coisa aqui. Não. Ia fazer uma Quem disse que eu tinha emprestado o disco? Qual fone do? Você perdeu na sala, viu? Perdi mesmo. Você não podia ter perdido aquele fone, Teta. Fiquei triste. E ele tá mais barato agora. Mal barato não, tá mais barato. Quanto eu paguei? Você pagou quanto? 200 e pouco. 200 reais. Agora ele tá 180. Ah. Se você perder... O tempo de 4 vezes. Sabe quanto tempo ele dura carregado com música tocando direto? 75 horas de música direto. Edifier, mó bom. Edifier. Bom, pessoal, vamos lá. Tá? Tem bastante coisinha, então a gente não sai daqui uns 10. Primeiro passo, quando eu tenho uma estrutura hiperestática, o primeiro passo que a gente vai fazer é, digamos assim, bem, né, idealisticamente torná-la isostática. Só que a gente vai, depois, por torná-la isostática, a gente vai ter um problema de determinar as forças. Por exemplo, quantos graus de liberdade restritos essa estrutura tem? Este tipo de apoio, ele me restringe 3 tipos de graus de liberdade. Não deixa subir e descer, não deixa andar para a direita e para a esquerda e não deixa girar. Esse aqui, mais um. Eu sempre vou ter 3 equações da estática. Somatória de forças X, somatória de forças em Y e momentos. Quantos graus de liberdade presos eu tenho nessa estrutura, devido aos vínculos? 4. Quantas equações eu tenho? 3. 4 menos 3, esse H aqui fica igual a 1. Certo? Isso a gente viu aula passada, calcular esse H, lembra? Não siga essa teoria aí. Tem 1 grau de estrutura hiperestática. Para que eu possa começar a resolver pelo método dos nós, eu tenho que substituir uma dessas reações, que está me tornando ela hiperestática, por alguma reação para que ela possa ser uma equivalência isostática. Então, por exemplo,
eu posso substituir esse apoio aqui por uma força, certo? A questão é que eu não sei o valor dessa força, então não simplificou nada, né? Senão se fosse muito fácil. Eu tirei esse apoio e substituí ele por uma força. Essa força aqui vai ter o mesmo efeito desse apoio, então a estrutura ficou equivalente. A questão é que eu não sei o valor e nem tenho equações para determinar isso daí. Certo? Eu substituí só. Então aí a gente vai ter que usar o método das forças justamente para tentar analisar isso aí. Eu poderia também, né, que seria equivalente, a tirar uma dessas restrições, colocar um apoio, né, simples. Aqui eu tenho um apoiozinho simples. E aqui, né, pelo fato de eu ter retirado isso, vai surgir um momento que é justamente o momento que tinha aqui e que nesse tipo de estrutura não vai ter. Essa estrutura tem 3 graus de liberdade, mas tem mais um momento aqui, né? Deixa eu desenhar em azul para não achar que é o externo. Esse momento veio, por quê? Porque ao invés de estar usando esse apoio, eu estou usando esse. Então surgiu um momento que justamente esse apoio aqui estava restringindo. Mas a mesma coisa, eu não sei o valor desse momento aqui. Eu só substituí para essa estrutura ficar equivalente a essa aqui. Por enquanto a gente só viu isso, tornar uma estrutura equivalente. Por exemplo, eu posso ter uma outra estrutura desse estilo aqui, que é uma estrutura comum que a gente vai utilizar, que ela é engastada dos dois lados. Então o engastamento aqui, né, ele evita que suba e desça, que ande para a esquerda e para a direita e que gire. Esse aqui também não vai deixar subir e descer, não vai deixar andar para a direita e para a esquerda e não vai deixar girar. Quantas restrições eu tenho? 6. Quantas equações eu tenho? 3. 6 menos 3 me dá o H. Vocês sempre vão subtrair o número de restrições pelo número de equações, que vai ser sempre 3. Então aqui o H é 3. Tem 6 restrições menos 3 equações da estática. Tá? Aí para eu criar uma estrutura equivalente aqui, eu teria que tirar 3 restrições. Né? Então, por exemplo, eu poderia considerar essa estrutura equivalente igual eu fiz em cima. Essa é isostática, tá? Porque eu tenho 3 restrições. Não deixa subir e descer, não deixa andar para a direita e para a esquerda, e aqui não deixa subir e descer. 3 restrições. E tenho 3 equações. Só que notem, isso não é igual a isso. Aqui, este apoio está impedindo que suba e desça, está impedindo que ande para a esquerda e para a direita, mas não está impedindo o momento. Então eu tenho que pôr um momento aqui. Aqui vai ter um momento qualquer. E essa aqui só não está deixando subir e descer. Então as outras duas sobraram. Então eu tenho que colocar aqui essa força aqui horizontal e o momento aqui. Certo? Quanto maior o grau de hiperelasticidade, mais apoios eu vou ter que substituir. A gente vai ver que um grande elemento que a gente vai ter para substituir apoio é uma rótula. Ele ajuda porque ele deixa facinho, a gente faz, não é facinho, ele facilita o cálculo. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Deu para entender isso aqui? Tranquilo? Aí a gente passa para o segundo passo. Uma vez que a gente tornou uma estrutura teoricamente isostática, só que eu não sei os carregamentos, porque se eu soubesse esses valores aqui, voltava lá para o bico que a gente já fez um tempão atrás. Só que eu substituí, mas não sei quanto vale isso aqui. Tá? Quanto vale esse momento para substituir esse tipo de apoio? Sei lá, eu vou ter que calcular. E continuo tendo um monte de incógnita, né? Só que agora é um pouquinho mais fácil de resolver. Tudo bem? Então, seguir o meu resuminho aqui. Segundo passo, eu vou fazer
a estrutura com os vínculos liberados. Então aí a gente vai começar até ver um exemplinho teórico, né, literal. Segundo passo, depois que a gente determinou o grau de hiperelasticidade, eu vou ter que substituir os vínculos na minha viga. Eu estou só falando de viga, tá? Depois a gente vai jogar isso para a porta, porque aí vai ficar muito mais complicado. Ah, mas por enquanto a gente vai só falar de viga. Depois a gente entra com porta. Então agora a gente vai substituir a viga com os vínculos, né? Liberar vínculo utilizando esse tipo de comportamento aqui. Então, Besta. Por que você está perguntando? Eu tenho. Você tá doido? Eu? Foi eu que achei. Esse aqui tá fazendo meu som. É nóis. Sim. Pode comprar. Marlboro. Filtro vermelho. R$17 o maço. Não, Marlboro, filtro vermelho. Derbon. E isqueiro, eu quero o bico amarelo. Nossa, você tá escolhendo até a cor. É claro. Vê. Sai. Não tô não. Tira ele do bolso. É o cigarro que tá tragando ele. Tô não. Vou ter que quebrar você na tomada aqui. Tô não. Ele te dá um tapa, você voa 75 km de distância. Caralho. Daqui a pouco vai estar compensando mais tomar um tapa meu do que pegar a ponte aérea pro Rio de Janeiro. É mais barato, né? É. Se você vai chegar vivo, não sei. É verdade.
Cigarro faz bem, acelera a morte das pessoas. Nossa senhora. Com uma humanidade tão cruel, igual essa. E é que a gente vai explicar. Esse exemplo a gente não vai resolver numericamente, tá? Eu vou estar utilizando ele para explicar o método. A aula que vem eu vou dar um parecido, aí a gente resolve numericamente. Q1, Q2, Q3, às vezes o pessoal faz um tracinho aqui para justamente mostrar que é Q. Carga 1, carga 2, carga 3. Eu estou usando uma nomenclatura que é comum vocês encontrarem nos livros, tá? Então, por isso que às vezes agora eu vou passar a usar momento como X, porque é como os livros trazem. Bom, pessoal, isso aqui é uma estrutura hiperestática, tá? Qual é o H dela? Isso é uma coisa que você já tem que bater o olho e calcular, tá? Porque isso é importante. A primeira coisa, se eu não determinar esse H, eu não consigo. Já para aí o exercício. Eu tenho que determinar quantas restrições de vínculos tem. Equações para determinar, eu sempre vou ter 3. Então, eu sempre vou subtrair de 3. Vai ser alguma coisa menos 3, sempre. Quantos vínculos esse apoio restringe? 1. Esse aqui. Esse aqui. 1. E esse aqui? 2. 3 é esse aqui. Esse aqui, 2 só. Em X e Y. Esse aqui deixa girar. Então eu tenho uma restrição, 2, 3, 4, 5. Tenho 3 equações, quanto dá o H? 2. Tá? Pessoal, isso tem que ser direto. Esse apoio aqui, 3 restrições, para cima, para direita e momento. Esse aqui, fixo no chão, 2, para lá e para cá, para cima e para baixo. E o com rodinha, uma só. Certo? Como a gente só vai usar esses 3, não tenho que... Esse é 3, esse é 2, esse é 1. Então aqui 1, mais 1, mais 1, mais 2. 5. 3 equações, 5 menos 3, 2. Tá? Eu falei, isso aqui não pode errar, porque senão erra tudo. Então eu tenho que substituir 2 apoios por reações. Numa viga que tem esse apoio, o melhor a se fazer é substituir pelo apoio que é uma rótula. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Pegar essa viga, eu vou manter esse apoio aqui, já gastei 2 restrições. Vou manter esse apoio aqui, já gastei a mais uma que eu tinha. 3, não posso usar mais restrições. Então eu vou ter que substituir esse apoio e esse apoio pelo que a gente chama de rótula. A rótula é um elemento estrutural que une as vigas, mas que deixa girar. É como se eu pusesse um parafuso aí. Como isso daí vai ficar instável, eu vou ter que colocar um momento aqui para ter o equilíbrio. Eu vou chamar esse momento aqui de X1. Por que você está chamando de X1? Porque os livros chamam isso. Tá? Pouco importa também o nome que a gente dê. X2. Essa estrutura aqui
é equivalente a essa daqui. Tudo bem? Estranho, mas é assim que a gente vai fazer em todas as estruturas, tá? Essa estrutura aqui só tem 3 reações de apoio. 1, 2, 3. Então ela está dentro do conceito hiperestático, isoestático. Só que tem esses 2 momentos que eu pus para manter o equilíbrio, porque se eu pôr só o parafusinho aqui, isso aqui vai desequilibrar. Então esses momentos... Notem que isso aqui é um momento só, tá? Ele está indicando assim porque é um momento que está se anulando dos 2 lados para manter aquilo lá padrão, né? Se eu tenho isso aqui, giro desse lado e giro desse lado, ele fica quietinho, né? Giro desse lado e giro com a mesma intensidade desse lado, ele fica parado. É o equilíbrio que a gente está tendo aqui. Só que aqui é uma reta, eu estou na verdade num ponto, né? Mas se eu estou girando para cá, ele tende a girar. Se eu giro no sentido contrário com a mesma intensidade, ele para. Os 2 giros se anulam. E é o que está fazendo aqui esse momento. Está deixando parado e substituindo esse apoio. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente fez isso, o primeiro passo. Representar a viga com os vínculos liberados. Eu liberei 2 vínculos, porque eu tinha H2, então eu tinha que liberar 2 vínculos. Tá? Poderia ser esse aqui? Poderia. Tá? Eu pus os do meio porque fica mais fácil entender. E os carregamentos reais e virtuais. Tá? Depois a gente vai ver daqui a pouco. Traçar os diagramas de momento fletor. Agora sim, a gente vai estudar a viga em cada condição. Na condição real que ela tem, com os carregamentos reais, com o carregamento X1 e com o carregamento X2, porque eu preciso traçar os diagramas. Tá? Então a gente vai fazer a viga aqui. Real. Aqui vai ter uma rota. Sempre assim. Tá perguntando. Se não tivesse não, teria sido melhor. É que você vai virar Demorou. Vocês deviam perceber isso. O piroticamente isolado. Menino que risonho. O moleque conseguiu perder, tá voando. Aqui eu não estou pondo as setinhas, mas é para baixo, né? Eu fico implícito que esse carregamento está ficando.
seteando x1 é as duas na mesma posição? É. É o que eu tenho posto aqui, né? Ah, tá. Bom, pessoal, dê uma olhadinha aqui. Eu vou explicar uma coisinha, eu deixo uns 5 minutinhos vocês copiando aí, tá? Aqui o que eu fiz? Para facilitar o cálculo desses valores, eu separei em 3. O sistema principal, que é o real, que foi dado, certo? O virtual 1, que foi a primeira substituição que eu fiz, e o virtual 2. Por quê? Porque eu preciso determinar os diagramas e momentos fletores dos 3. Putz, eu vou fazer tudo aquelas contas que eu fiz, né? Não. A gente lembra a folhinha que eu falei para vocês tirarem share, está lá no SIGA já. São 3 folhinhas, tem que trazer ela, porque daquelas folhinhas a gente vai ver que facilmente para essa estrutura eu vou ter esse comportamento de momento fletor. Tá? Esse último está exagerado. Certo? E a gente vai calcular até os máximos, com valores. Para esse binário aqui, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Saúde, mano. E para esse binário aqui, o máximo vai estar aqui, onde ele é a lua, vai ter uma coisa assim. Depois a gente vai ter que somar esse trecho com esse que vale zero. Esse trecho com esse trecho com esse trecho e esse com esse com esse. Por isso que tem aquela, lembra aquele negócio que eu fiz de cruzamento de coisinhas? Tem que usar aquela folhinha, que ela já vai dar a fórmula para cada um disso daí. Tá? Então, isso daqui eu tirei usando aquela folhinha. Tá? Aqui eu só pus, representei, eu não estou trabalhando com valores, porque a gente está mostrando a sequência de desenvolvimento do exercício. Mas a gente precisa daquelas folhinhas para traçar esses diagramas aí. Tá? Aí vai mostrar que quando é assim, carga distribuída, ele tem essa forma. Quando é um par de momento, ele tem essa forma, a mesma coisa aqui. Inclusive, como calcular os valores disso. Porque lá no exercício a gente vai ter Q1 como um valor, L como um valor. Tá? Então, por que a gente continuar aí?